Olá, queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero transmitir uma pequena mensagem que está escrita aqui no livro de Hebreus, capítulo 3. São conselhos do escritor aos Hebreus. Capítulo 3, que fala: pelo que, irmãos santos e participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de vossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como foi Moisés em toda a sua casa. Esse é o conselho da palavra de Deus para todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo em suas vidas. Note uma coisa: todos que aceitaram a Jesus Cristo em suas vidas, esses fazem parte de uma só igreja. Quando eu estou falando igreja, não estou dizendo o nome de nenhum ministério. Eu estou falando a igreja, a qual está escrita no livro do Apocalipse, capítulo 5, quando diz lá que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. É esta igreja. Mesmo porque na Bíblia Sagrada não vemos o nome de nenhuma igreja dada por Deus, para que o homem não se apoderasse disso. O que vemos é aconselhamentos de Deus para as 7 igrejas da Ásia Menor, em especial ali na Turquia, no primeiro século. E os conselhos foi exatamente para as lideranças, para o líder, para o pastor da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia, de Filadélfia. São 7 igrejas. Na realidade, são 7 vilarejos, 7 cidades, onde o povo de Deus se reunia em cada lugar desse. Acredito eu que a maioria desses lugares foi o apóstolo Paulo, não estou afirmando, é o que eu acredito. Foi o apóstolo Paulo que fundou a maioria desses lugares. Eram ensinados, doutrinados, a igreja estava bombando, em outras palavras, estava cheio os lugares onde eles se reuniam, e tinha doutrina, tinha revelação. Uma certa ocasião, o apóstolo Paulo chamou a atenção dos irmãos, dizendo: irmãos, quando vocês se reúnem, o que vocês fazem? A doutrina, revelação. Nós vemos que ele estava preocupado com o estilo doutrinário dos irmãos, porque o apóstolo Paulo passou as maiores preciosidades da Bíblia Sagrada, as maiores preciosidades das revelações que o Senhor Jesus Cristo mesmo passou para ele. Quanto à ceia, o apóstolo Paulo disse para aquele povo: irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo era um pastor preocupado com as bases doutrinárias, com os ensinos. Por isso ele disse: quando vocês se ajuntam, o que vocês fazem? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação? Ele disse: faça-se tudo para a edificação. Ele estava primando pelo equilíbrio emocional e espiritual do povo de Deus. E se tem uma coisa que os pastores sinceros primam, é pelo equilíbrio emocional e espiritual dos cristãos. Porque, biblicamente, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, eles foram colocados diante do povo como dons ministeriais. E grande é a responsabilidade que pesa sobre os ombros deles. O apóstolo Paulo disse: ele mesmo deu uns para pastores, evangelistas, presbíteros, querendo o aperfeiçoamento dos santos,
Ai dos pastores que não apacentam bem. Ai dos evangelistas que não evangelizam. Ai dos presbíteros que não primam pelo ensino. Porque na Bíblia Sagrada foi colocado o presbitério como exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na qualidade do ensino. E a Bíblia diz que o bispo que ensina, que governa, que preside, e preside bem, esse bispo ele é digno de duplicada honra do povo de Deus. Você que tem aí no seu ajuntamento de pessoas, homens que ensinam e ensinam bem, dê graças a Deus. Porque o que nós estamos vendo hoje a nível mundial, em larga escala, não é nada bom. É homens ensinando mal, é homens trazendo heresias, é homens colocando na mente e no coração do povo de Deus heresias, e heresias de perdição. E a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos, por não terem conhecimento da palavra de Deus, estão debaixo de heresias, e heresias de perdição. O apóstolo Paulo, quando ele estava pregando a preciosa palavra de Deus, eu acredito que onde ele estava, onde ele ia, multidão se reuniam para ouvi-lo. Em uma certa ocasião ele disse, irmãos, eu temo que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos, que não perdoarão o rebanho. Foi exatamente isso que aconteceu naquele tempo. Depois da partida do apóstolo Paulo, começou as heresias a imperar dentro do movimento cristão, dentro da igreja chamada noiva de Cristo. E ao longo do tempo, a igreja, a noiva de Cristo, tem convivido com heresias e heresias de perdição. O apóstolo Pedro também avisou os irmãos, dizendo, irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresias de perdição no meio de vós. E olha que ele disse isso há 2000 anos atrás. E hoje, olha o que está acontecendo no nosso tempo. Irmãos, o que está acontecendo é vergonhoso. E muitos de nós aceitamos a Jesus Cristo na realidade, mas por não vigiarmos ao longo do tempo, fomos enganados por homens que supostamente líderes, que supostamente pastores, supostamente bispo, supostamente apóstolos, mas hoje estão vendendo as coisas de Deus. Agora, bem pouco tempo, um homem muito respeitado está dando curso e cobra caro nos seus cursos. E segundo ele, diz que programará anjos para estar com aqueles que se inscreverem em seus cursos. Isso é vergonhoso. O evangelho virou moeda de troca. Que Deus tenha misericórdia. E nós estamos em um campo minado. Aonde você olha, o campo está minado. O que temos de fazer? Pedir graça e misericórdia de Deus e termos o discernimento para não sermos enganados, porque o engano cresceu, o engano está dominando. Devemos primar pela preciosa palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus. E se você tem um pastor, um líder, aliançado com a palavra de Deus, com a doutrina da Bíblia Sagrada, dê graças a Deus. Porque a maioria dos líderes hoje já trocaram os valores, infelizmente. É claro que é cumprimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer, irmãos, no fim dos tempos, haverá homens amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, caluniadores, desobedientes a pais e a mães, sem afeto natural, irreconciliáveis. E é o que nós estamos vendo hoje. Uma liderança caída, mas estão aí no topo, no poder.
é o que nós estamos assistindo através das mídias sociais. O celular é a última das janelinhas, já profetizado no livro de Ezequiel, capítulo 8, a última das janelinhas das revelações. E por esta última janelinha é que vemos o que está acontecendo dentro do mundo religioso. Jesus Cristo, no seu tempo, em Mateus capítulo 23, em todo o capítulo de Mateus 23, o Senhor Jesus Cristo está ali chamando a atenção dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes, porque eles já estavam vendidos. No tempo que o Senhor Jesus chamou a atenção deles, eles já tinham feito do templo casa de negócio. E Jesus Cristo disse: a casa do meu Pai é casa de oração, e vocês têm feito lugar de venda, covil de ladrões. Jesus ficou irado e disse verdades ali. Parece que estava desabafando, mas ele não estava desabafando, porque Jesus Cristo é Deus. E ele viu a adoração que tinha sido deturpada. Quem estava mandando ali no templo, naquela época, era o dinheiro, era a fama, era a popularidade, a ostentação. É o que está acontecendo hoje. Nós, hoje, 2024, estamos dentro da última igreja do Apocalipse, capítulo 2 e 3. A última igreja é a igreja de Laodiceia. E olha o que o Senhor Jesus Cristo disse ao pastor, ao líder da igreja de Laodiceia. Oxalá foras frio ou quente, porque és morno, e porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Eles tinham colocado o líder, eles tinham colocado Deus para o lado de fora, e Jesus Cristo disse ao líder: eis que eu estou à porta e bato. Alguém que bate na porta é alguém que está do lado de fora. Imagine o Senhor, o dono da igreja, sendo colocado para o lado de fora. É exatamente o que está acontecendo hoje, nos nossos dias. Os homens têm colocado o líder para o lado de fora. Na maioria das igrejas, na maioria das lideranças hoje, quem manda não é Jesus. É o dinheiro, é a fama, é a ostentação. Para a igreja, 2000 anos atrás, a igreja de Laodiceia, Jesus Cristo disse: eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo e vestes branca para que te vista e não apareça a vergonha da sua nudez. E ele ainda disse: eu castigo a todos quanto amo, se põe zeloso e arrepende-te. Está falando exatamente com a liderança, com o pastor. Porque para cada igreja ali, do Apocalipse capítulo 2 e 3, Jesus Cristo está chamando a atenção do pastor, do seu líder, do anjo daquela igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso diz, ao anjo da igreja que está em Esmirna diz, foi esta a palavra de advertência que o Senhor Jesus Cristo deu a todas estas igrejas. Mas teve uma que não recebeu advertência. Foi a igreja de Filadélfia, que ele diz. Eu quero ler para vocês. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse para a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. O que é santo é Jesus. Isto diz o que é verdadeiro. O que é verdadeiro é Jesus. Aquele que tem a chave de Davi.
É Jesus Cristo. Aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele diz: eu sei as tuas obras. Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Jesus Cristo diz para o pastor desta igreja. E olha o que ele disse mais. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, que se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. A sinagoga de Satanás é exatamente no tempo de hoje a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos holofotes, do engano, da prostituição bíblica. A liderança deixaram de ensinar a verdade da palavra e estão ensinando heresia, apostataram, adulteraram na ótica espiritual. E a maioria estão debaixo dessas lideranças vendidas, adulteradas, aliançadas com a política, com a maçonaria. O Senhor Jesus Cristo disse para esta igreja dormioca: eu aconselho que de mim compre ouro provado. Mas para a igreja que tinha pouca força e guardou a palavra dele, ele disse: tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Ele disse: eu também te guardarei da hora da tentação. Não é na hora, é da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. E esta hora da tentação é uma alusão aos 7 anos terríveis que estão para chegar. A fiel igreja será guardada, porque ela testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ela respondeu o apelo do Senhor Jesus quando diz lá em Cantares. Jesus Cristo disse: põe-me como um selo sobre o teu coração, porque o meu amor é forte como a morte. Ele provou isso. E a igreja de Filadélfia também diz: eu também te coloco como selo no meu coração. O meu amor também é forte. Por isso a igreja de Filadélfia é a noiva fiel do Senhor Jesus Cristo. Jesus ama ela através da sua palavra e através do Espírito Santo. E ela ama também ao Senhor Jesus Cristo através da sua palavra e através da unção preciosa do Espírito Santo que está sobre ela, que está nela. É a virtude de Deus que está sobre a igreja fiel e tem guardado a igreja fiel de tosquenejar, de pecar, de vacilar. A igreja fiel tem pouca força, mas dentro desta pouca força, ela guarda a palavra da paciência e não tem negado o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ao Senhor Jesus seja agora a glória e o louvor e a ação de graça para toda a eternidade. Vou parar por aqui. Se você gostar, compartilhe esta mensagem. Dê o seu like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Graça e paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre a sua vida.